A gente vai falar agora sobre essas decisões de política monetária, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, com a Nathalie Victal, que é economista-chefe da Sul América. Eu divido a tela com ela aqui agora. Nathalie, muito bem-vinda, boa tarde para você. Tudo bem, Gustavo? Boa Tudo bem. tarde. É uma honra estar conversando com vocês. A honra é minha, Nathalie. Olha só, vamos começar aqui pelo Brasil. Nathalie, manter os juros em 15% ontem, o maior patamar em 20 anos aqui no Brasil, claro, geraria um ruído bastante expressivo, uma pressão bastante expressiva em cima do Banco Central, principalmente porque a gente está em ano eleitoral. Só que não fazer nada também poderia parecer imprudente. Então, eu queria perguntar para você se esse corte de 0,25 ponto percentual feito pelo Copom ontem, ele é mais técnico ou ele é mais político na sua visão, Nathalie? O Central ele tinha indicado que via espaço para flexibilizar a política monetária, né? Então, acho que o 0,25 na nossa leitura foi meio uma solução de compromisso, né? Ele via condições e continuou vendo condições para iniciar o ciclo de corte, mas, dada a situação global, achou prudente, faz sentido. Começar com um corte um pouco menor, né? Porque antes o entendimento é que o ritmo seria na casa de 0,5 ponto percentual. Então, era a decisão amplamente esperada pelo mercado e, nesse sentido, veio em linha. Foi mais a comunicação que gerou algum ruído. Quando o cenário macro do Brasil, dentro do Brasil como um todo, e, claro, o cenário geopolítico exterior, você considera que com o petróleo acima de R$ 100, bateu os R$ 120 na semana passada ou retrasada, hoje tocou US$ 115, aliás, desculpa, o barril do Brent, qual que é o risco real do Banco Central ter sim que interromper esse ciclo de corte de juros na próxima reunião? Ou você acha que isso não se sustenta? Esse risco existe, né? Acho que quando a gente fala de política monetária, sempre tem o risco de que as variáveis se comportem de uma maneira mais complexa e que, ainda mais quando a gente fala da realidade brasileira, que a gente está ainda com uma inflação acima da meta, a inflação está caindo, mas ela ainda está elevada, né? E quando a gente olha as expectativas de inflação, que é quanto os economistas e a sociedade espera que a inflação vai ser à frente, ainda está bastante acima da meta. Então, é um ambiente complexo para sofrer um choque nessa magnitude que nós estamos sofrendo, que é o choque da guerra no Irã. Dito isso, o Banco Central, por meio da sua comunicação, pareceu muito disposto a cortar na próxima reunião. Mas sim, essa decisão ela vai ser muito dependente do que acontecer lá fora e de como as variáveis aqui internamente do Brasil também vão se desenvolver, né? Inflação, atividade, se o Banco Central vai continuar ali com essa confiança grande que ele demonstrou ontem via sua comunicação, é que a inflação está em direção à meta. Muito bem, vem comigo rapidinho para os Estados Unidos. A gente tem muito em breve a troca de presidência do Federal Reserve. Kevin Warsh deve assumir e tem uma pessoa que não pode esperar por isso, que é Donald Trump. Ele não pode esperar para a saída de Jerome Powell. Eu queria que você comentasse sobre as expectativas dessa troca de comando, porque, como a gente comentou, a gente tem expectativa de que pelo menos mais um corte de juros pelo Federal Reserve seja feito neste ano. Mas uma vez com Kevin Warsh na presidência, você vê uma interferência política muito forte a ponto de fazer com que a gente tenha mais cortes neste ano ou não? Uma troca no comando, mesmo que seja uma troca trumpista, vai manter mais ou menos a política monetária do Fed como ela está? Olha, o nosso cenário base aqui na Sul América Investimentos é que não muda muita coisa, né? Por quê? Porque o Fed não é uma pessoa só, né? Ele é um comitê, ele é um coletivo de pessoas. E o comitê, ele tem mostrado ali uma certa coesão na sua opinião, né? Então, a gente está em meio ali, estamos vivendo um cenário muito complexo. Hoje de manhã os mercados amanheceram aí com bastante estresse, tanto por causa do petróleo, e teve a decisão do Banco Central da Inglaterra, Banco da Inglaterra, né, que tomou ali uma decisão mais rock, né, no nosso linguajar do mercado, mais conservadora, que acabou ali gerando um estresse em juros no mundo todo, aí o Banco Central Europeu. Então, é um ambiente que não me parece que a pessoa que está pilotando o avião vai mudar muita coisa. Dito isso, é um risco que a gente monitora. Acho que no sentido do nome do Kevin Warsh, é um nome que tem um histórico no Fed, né? Então o mercado recebeu bem o nome dele, porque é uma pessoa que tem uma biografia, né, de atuação na autoridade monetária dos Estados Unidos. Então é um nome que
à primeira vista, nos parece que é um nome que vai fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Mas, de qualquer forma, é algo que a gente monitora, assim como o Brasil, assim como todos os bancos centrais do mundo. O Banco Central, ele, de fato, mostra que vai fazer o seu trabalho quando, de mês em mês, 45 e 45 dias, no caso do Banco Central brasileiro, se reúne e entrega a decisão que ele com embasamento técnico, e essa decisão se revela a decisão mais correta, dado um conjunto de informação que o Banco Central tinha, né? Então, acho que no caso do Banco Central dos Estados Unidos, a gente acha que não tem muita mudança, mas existe um risco que a gente está monitorando. Tudo bem, Nathalie. Kevin Warsh, por outro lado, que causou muita volatilidade no dólar. Quando o nome dele foi anunciado, o dólar deu uma disparada porque ele tem essa fama de retirar dólares de circulação, portanto deixando a divisa mais escassa. Você pode comentar um pouco mais sobre isso, a relação de Kevin Warsh com a disparada do dólar? Então, o Warsh, ele tem um longo histórico de críticas ao tamanho do balanço do Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, quando ele estava no Fed, ele criticava bastante, e fora do Fed, ele tem criticado bastante, né? E aí, um receio que surgiu no mercado, à medida que o nome dele foi indicado, foi o receio que talvez ele pudesse querer desfazer esse balanço de uma hora para outra, né? E desfazer esse balanço de uma hora para outra geraria ali alguma volatilidade no mercado, um possível pressão na parte mais longa da curva americana, o que poderia gerar ali uma certa atração excessiva de dólares, ou seja, gerou um certo fortalecimento da economia da moeda americana. Acho que quando a gente fala das declarações posteriores, me parece que ele disse que ele não está exatamente defendendo que vai fazer isso de um dia para o outro, e a gente vai ter que entender como é que vai funcionar a postura dele à medida que ele estiver sentado na cadeira, né? Mas esse foi um ponto ali que gerou uma certa volatilidade nos mercados. Também tem o fato que ele, quando estava no Fed, era lido como um diretor conservador, ou seja, um diretor que focava muito na parte de inflação e menos na parte de emprego. Então, ele era considerado falcão, né, um rock. E aí, quando o nome dele é indicado vis-à-vis outros nomes que estavam ali na linha, na lista do presidente Trump, o mercado também leu como um sinal que a taxa de juros dos Estados Unidos vai ficar um pouquinho mais alta, né? Porque ele é menos propenso a cortar do que outros nomes que estavam sendo cogitados, né? Então, quando a gente juntou tudo isso, gerou um pouquinho de fortalecimento da moeda americana. Enfim, parece que isso aconteceu há quase um ano atrás, né? Dado todo o debate que a gente está tendo atualmente com guerra e todos os temas que vocês têm coberto de uma maneira tão eficaz. Ô, Nathalie, se tem um negócio que não acaba nunca, é política monetária, né? Todo dia um assunto novo, um papo novo. E eu te convido de volta para conversar numa outra hora. Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos, sempre muito cirúrgica. Obrigado pela sua participação, Nathalie. Imagina, um prazer é meu.